Todos os dias fazemos escolhas, pequenas como o horário que acordamos e grandes como quem queremos ser. A gente fala da liberdade como se fosse simples, mas ninguém conta que ser livre também dói. Que escolher é sempre abrir mão de alguma coisa, e que às vezes o que mais assusta não é o caminho, mas é a responsabilidade de caminhar. Afinal, já dizia Sartre, estamos condenados a ser livres. Bárbara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu medo ou dúvida diante de alguma decisão, de uma escolha da sua vida? Já, várias vezes. E como que você agiu mediante essa situação? Por impulso. Vai no impulso mesmo. Miguel, você acredita que é realmente livre para escolher o caminho da sua vida? Sim, acho que sim. Eu tenho liberdade para escolher o que eu quero, eu tomo minhas decisões, mas com certeza tenho opinião da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, mas em geral Ângela, eu gostaria de perguntar como você lida com o arrependimento depois de uma escolha difícil da sua vida? É complicado. É muito complicado. Tem que trabalhar muito comigo em questão disso. Nessa questão eu tenho um pouco de dificuldade. Sim. Interessante. Mas será que somos realmente livres para escolher? E como lidamos com as consequências das nossas decisões? Parece que a liberdade nem sempre vem sem peso, não é? Sartre dizia que a angústia é o preço da liberdade, porque cada decisão revela quem somos. Débora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deixou de decidir algo, escolher algo na sua vida por medo de julgamento dos outros? Ah, com certeza. Já? Eu acho que, inclusive, isso é mais comum. Isso está muito presente no meu dia a dia, assim. Eu sempre estou deixando de fazer alguma coisa, com medo. E no final é muito ruim, né? Porque eu sinto que eu abro mão um pouquinho de mim, assim, a cada vez que eu deixo de fazer algo que eu quero com medo do julgamento dos outros. Mas, infelizmente, acho que isso acontece, assim, por causa do medo da sociedade, por causa que a gente aprende no dia a dia, né? E aí é isso. Entre a liberdade e a responsabilidade, existe um espaço silencioso. O medo de errar, de decepcionar, de não corresponder ao que esperam de nós. Mesmo quando ninguém vê, carregamos uma batalha interna. Simone de Beauvoir lembrava que a liberdade verdadeira só existe quando reconhecemos o impacto que temos sobre os outros. Isso nos faz pensar em como nossas decisões tocam o mundo ao redor. E a verdade é que a pergunta nunca é o que eu quero, mas o que eu faço com o que eu quero. Daniel, o que significa para você viver de forma autêntica? Hoje em dia é muito difícil ser autêntico, assim, né? Porque a galera julga demais algumas coisas que você faz e tal. Mas eu me considero uma pessoa autêntica, assim, eu faço as coisas sem pensar muito, assim, no que a galera vai achar e tal. Igor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que é preciso coragem para ser autêntico? Ah, precisa demais, viu? Ainda mais no mundo onde você é julgado pelas suas ações, pelo que você veste, como você se comporta. Então, para ser autêntico hoje em dia tem que ter muita coragem, viu? Não é fácil, não. Heidegger dizia que viver de forma autêntica é assumir nossa própria existência, em vez de apenas seguir o que os outros esperam. Talvez liberdade também seja sobre coragem e verdade. Percebemos que cada pessoa vive a liberdade de um jeito, mas todas compartilham algo em comum: o peso das consequências. A liberdade é um presente, mas também uma responsabilidade. E conversamos com uma psicóloga, que trouxe pontos que vão nos ajudar a entender o lado emocional e existencial da liberdade. Como que a psicologia compreende essa angústia que sentimos diante de uma escolha importante? Diante de uma escolha importante, o ser humano costuma sentir angústia porque naquele momento, quando você escolhe algo, outras várias possibilidades vão embora. É como se fosse um eterno ganhar e perder. Você ganha algo e você perde do outro lado. E também nós temos a angústia de quando nós escolhemos, nós não sabemos o que vem a seguir. Eu costumo dizer que a vida é um mistério. Você dá um passo, mas você não sabe o que vem a seguir. E o ser humano, ele tem muito medo do desconhecido, do novo. Tanto que muitas pessoas preferem ficar em uma zona de conforto, que está desconfortável no caso, em um comodismo, do que dar novos caminhos em direção de coisas novas. Mesmo que aquele lugar esteja ruim, como já é conhecido, já é familiar, existem pessoas que preferem permanecer ali por essa dificuldade de abraçar o que vem a seguir. Mas eu costumo dizer que a angústia, ela é um movimento de pulsão de
caminhos, né? Pulsão de movimento, vamos colocar assim, né? A angústia, ela nos move o tempo todo. A angústia é uma mensageira. Ela quer te dizer o que não tá tão legal, o que te satisfaz ainda, o que não está tão interessante. Então é importante abraçar, acolher a angústia e escutá-la, não como uma vilã, mas como um sentimento importante da nossa existência. Entendi. E assim, podemos dizer que o medo de errar é uma consequência natural da liberdade? Podemos dizer que o medo de errar é uma consequência natural da liberdade, porque, como diz Sartre, nós somos livres para escolher, mas as consequências, elas virão para a gente. As consequências são tão nossas quanto as nossas escolhas. Então existe um medo de errar, um medo de não tomar o caminho certo, um medo de onde será que aquela escolha irá me levar, como que eu vou lidar com aquilo. As pessoas colocaram o medo como um grande monstro, sendo que o medo, ele funciona como um mecanismo de proteção, de defesa, só que ele não pode paralisar a gente, né? É importante lidar muitas vezes mesmo com o medo presente. E o erro é aprendizado. É importante criarmos, inclusive, situações onde a gente erra, aprende a lidar, lida com as consequências, porque isso vai criando uma memória onde a gente vê que nós somos capazes de lidar com as possíveis consequências que surgir. Pois é, o medo nem sempre é nosso inimigo, né? Mas eu tenho algumas outras perguntas. Como assumir as consequências das próprias decisões contribui para o crescimento pessoal e emocional? É quando você entende que você é a protagonista, o protagonista da sua própria vida e que o outro, ele pode opinar, ele pode influenciar, mas ele pode estar com você, mas o caminho, ele é seu, tanto quanto as consequências. E a gente tem um sistema que na Gestalt terapia, que é a minha abordagem, nós chamamos de expectativa catastrófica, que é o seguinte: eu jogo para o futuro, né, uma possibilidade de que aquilo será ruim. Eu acabo criando, imaginando um cenário na minha cabeça muito catastrófico. O pior, né, eu costumo dizer que a nossa mente, ela mente pra gente. Os nossos pensamentos, eles podem criar os piores cenários possíveis através do que já passamos no passado, através de traumas, através de medos, de receios. E não quer dizer que aconteceram consequências ruins lá atrás, que as mesmas consequências vão acontecer agora. Mas o nosso sistema acaba criando isso, uma ilusão, uma expectativa catastrófica. E isso cria uma evitação ansiosa. Então o sujeito, ele vai evitando de tomar a escolha, ele vai fugindo daquele lugar, para não ter que lidar com a consequência. Só que a cada momento que você escolhe e consegue lidar com aquela consequência, como eu disse, você começa a entender que você é capaz de lidar com elas, que você não precisa ter tanto medo assim das consequências, que você consegue ali se reinventar, ressignificar, e aí é como se você criasse a nova memória. Não, as consequências eu consigo lidar. Então eu vou criando uma maturidade cada vez maior de escolher e me vendo como uma adulta madura capaz de lidar com o que vier, que seja um mistério mesmo, né? E fugir das consequências das escolhas pode gerar um transtorno, um sofrimento psicológico? Sim, fugir acaba criando um transbordar de angústias e de sentimentos difíceis. Como assim? Quando você foge, você finge ali que está tudo bem, você deixa as consequências e não quer enfrentar as escolhas, as consequências, aquilo acumula dentro da gente, trazendo inclusive possibilidade de uma depressão, de ansiedade, de adoecimento mesmo psíquico e emocional. Tanto que muitas pessoas, clientes, procuram a terapia quando já chegaram nesse limite, né? Inclusive o corpo começa a falar com a gente. Então é muito importante nós sermos honestas com a gente mesma. O processo terapêutico, o principal é ser honesta com você, porque quando você é honesta, você enfrenta aquela questão no momento, você sente o que tem para sentir, você enfrenta as consequências que tem que enfrentar e dá espaço para aquilo ir embora, porque eu falo que sentimentos são como ondas também. Você tem que abrir espaço para sentir, ir embora e depois outro vir. Agora, quando você
se apega ou finge que está tudo bem, aquilo vai acumulando tensão, uma situação mal inacabada, que ficou ali gastando energia na sua vida, no seu sistema, e isso faz com que você tenha comportamentos neuróticos. O que é isso? Comportamentos repetitivos sem crescimento. Então, fugir causa comportamentos repetitivos sem crescimento. Agora, se você enfrenta, você tem a chance de se reinventar, de fazer ajustamentos criativos e aí sim ir mudando esse movimento de repetição, sabe? Pois é, por isso que a terapia é um lugar de suma importância. Porque a gente vai conseguir colocar as coisas pra fora, reorganizar a nossa mente e com isso conseguir fazer escolhas mais conscientes e alinhadas a nós mesmos. Heidegger fala do chamado da consciência, essa voz interna que nos convida a viver de modo mais verdadeiro. A psicologia parece caminhar no mesmo sentido, ajudar o indivíduo a ouvir a si mesmo. Né? E em um mundo com tantas pressões sociais e tecnológicas, você acha que ainda é possível ser livre? Nós estamos em um mundo onde o acesso a tudo é muito fácil e muito rápido. Estamos sendo influenciados o tempo todo através das redes sociais, através das nossas relações. Nós somos seres de relação. A troca influencia a gente. A liberdade é possível quando você toma consciência de todo esse sistema em que você está inserido. E então você começa a se questionar sobre as suas escolhas e sobre os seus caminhos, bancando a responsabilidade das consequências e tendo consciência, porque você pode escolher. Hoje eu quero ser livre para escolher algo para agradar o meu amigo. Desde que isso seja feito com consciência plena, onde você não se engana, você sabe o porquê está fazendo isso. Isso para mim é liberdade. É integrar, não é tirar nada da sua personalidade, de como você é. É integrar, é reconhecer suas partes todas e integrar, aceitar e lidar de acordo com o que faz sentido naquele momento. Ser livre para mim também não é ser rígida. Eu sempre serei grossa, eu sempre serei calma. Não, eu vou escolher a partir de cada situação. Nesse momento eu quero me colocar dessa forma, nesse outro momento eu quero me colocar de tal forma. Isso é um ser que está livre e consciente de si mesmo. Entendi. E assim, como equilibrar a liberdade pessoal e a responsabilidade com o outro nos tempos atuais? Entra muito no processo de é importante você ter a responsabilidade de quem você é e de como você transita no mundo, como que você transita nas suas relações, né? Ser honesto com você sobre suas partes sombra, igual eu falo até com o outro, né? Quando eu manipulo o outro, quando eu sou honesta com o outro, ter essa clareza é a maior liberdade que tem. E aí você consegue se colocar de forma respeitosa com você mesma, ser leal a você primeiro, entendendo que toda atitude nossa tem um impacto no outro, né? Nós não somos responsáveis pelo sentimento do outro, nem pela interpretação do outro. Nós podemos lidar no mundo sendo leais a nós mesmos e também temos o cuidado, o carinho de ter uma empatia com o outro, mas entendendo o limite, né? Até onde vai as minhas escolhas, até onde vai o outro, até onde vai a minha opinião, até onde vai a opinião do outro. Eu acredito que isso é um desafio diário de consciência, de perceber o tempo todo o impacto das relações, tanto você com o outro e o outro com você, e ir escolhendo, tendo primeiro um contato com você honesto e também a empatia com o outro. Tudo volta também, para além da consciência, a comunicação, né? A liberdade, quando vivida de forma ética, transforma não apenas quem escolhe, mas também o mundo ao redor. Essa talvez seja a maior lição do existencialismo. Viver é escolher, mesmo quando acreditamos não estar escolhendo. Cada gesto, cada silêncio, cada caminho que deixamos de trilhar revela um pouco de quem somos. A liberdade nos coloca diante do infinito das possibilidades, mas é nas consequências que descobrimos a verdade sobre nós mesmos. Ser livre é também carregar o peso e a beleza de nossas decisões, e aprender a cada passo a ser responsável pelo mundo que ajudamos a construir. A vida não vem com garantias, mas talvez a grandeza da existência esteja justamente nisso, em poder recomeçar, rever e refazer. Em poder dizer com coragem e autenticidade que estamos nos tornando e que escolher é o modo mais humano de existir. Somos o resultado das escolhas que fazemos e também daquelas que evitamos. Ser livre é aceitar o risco de se tornar quem se é. A existência precede a essência.